Olá, tudo bem? Eu aqui para mais um vídeo e hoje vamos dar um pouco de prosseguimento ao assunto diluição, beleza? Vamos lá. Para uma atividade no laboratório, foi preparada uma solução de ácido clorídrico com 5 mols dissolvidos em 2 litros de solvente. Após a adição de 3 litros de solvente, qual será a concentração final da solução? Primeiro, nessa questão não dá para usar imediatamente a fórmula da diluição, que é concentração vezes volume do início igual concentração vezes volume do final, visto que a questão não me deu a concentração inicial. Mas a gente pode calcular essa concentração inicial logo de cara, que é dividir o número de mol pelo volume, desde que o volume esteja em litros. Como o volume já está em litro, só dividir. São 5 mols divididos por 2 litros. Temos 2,5 mols por litro. Professor, se o volume não estivesse em litros, se estivesse em mililitros, por exemplo, aí no caso você teria que dividir por 1000 para passar para litro, tá? Segundo passo, calcular o volume final. Se eu não tiver o volume final e precisar dele, é a deixa para você usar a expressão de ΔV, da variação de volume, onde eu tenho volume final menos volume inicial. Como eu quero saber o volume final, basta somar o volume inicial ao volume que foi adicionado. Foram adicionados 3 litros ao volume que já existia, de 2 litros, logo eu tenho 5 litros de volume total. A partir daqui, eu tenho duas opções para finalizar o cálculo, que eu escrevi terceiro passo e terceiro passo alternativo, mas qualquer uma das duas opções é válida, tá bom? Se eu utilizar a expressão tradicional da diluição, concentração vezes volume do início igual concentração vezes volume do final, a gente vai ter a concentração final, basta multiplicar a concentração vezes volume do início e dividir pelo volume final. Logo, eu vou multiplicar 2,5 por 2, que dá 5, e o volume final é de 5 litros, ou seja, 5 dividido por 5, teremos 1 mol por litro de concentração final. Porém, a gente pode finalizar esse cálculo mais ou menos do jeito que a gente começou esse cálculo. Por quê? Se eu quiser calcular a concentração final, basta pegar o número de mol, que eu já tenho, são 5, e dividir pelo volume final, que também são 5. 5 divididos por 5, 1 mol por litro. Então fica a recomendação. Se a questão começar fornecendo concentração em mol por litro, logo ao ler o problema, vocês utilizam a expressão da diluição. Concentração vezes volume iniciais, V igual a concentração vezes volume finais, que é a fórmula utilizada no passo 3, no primeiro passo 3. A única situação é, vai precisar usar volume adicionado ou a questão vai me dar o volume final diretamente? Aí depende da interpretação do problema. Porém, se a questão ela fornecer apenas o número de mol, o que eu aconselho a vocês? Nem será necessário fazer a primeira conta, o primeiro passo. Basta fazer o ΔV, utilizar a sua fórmula para achar o volume final, e aí você calcula a concentração final rapidamente. Só dividir o número de mol pelo volume final. Ou seja, se você utilizar a fórmula da concentração em si, você já elimina 2 passos praticamente. Só que a gente só pode usar esse atalho se a questão der o número de mol no lugar da concentração. Se a questão der a concentração, aí a melhor maneira será seguir os 3 primeiros passos desse cálculo. Tudo bem? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou, deixe o seu like, deixe o seu gostei. Para quem tem dúvidas, críticas ou sugestões sobre o assunto, pode deixar o seu comentário.
que eu vou lê-lo e respondê-lo. E indiquem esse vídeo para mais amigos que queiram aprender um pouco mais sobre esse assunto de química, sobre diluição. Beleza? Então, fiquem com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!